Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma informação relacionada ao minério de ferro, uma afirmação ali do economista sincero, uma informação relacionada ao orçamento do governo federal, uma informação sobre tributação da recompra de ações, olha só que doideira, um comunicado ao mercado de Telefônica Brasil, um comunicado ao mercado de Petrobras e uma informação relacionada a Petrobras, um comunicado ao mercado de Copasa, uma informação relacionada a Klabin, uma informação relacionada a WEG e uma informação relacionada ao IRB. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? Começando aqui a respeito do minério de ferro, bem rapidamente, o minério de ferro da Lianli cai pelo terceiro mês seguido em razão dos problemas lá na China, que é a maior importadora de minério de ferro do mundo. Novos surtos de Covid ali na China estão aumentando e o medo de mais lockdowns tem subido, fazendo com que o preço do minério de ferro caísse, apesar ali de a China ter cortado sua taxa de juros para o setor imobiliário e ter sinalizado ali um afrouxamento da sua política monetária. E diante disso, empresas como Usiminas caíram hoje e acumulam queda só nos últimos 5 dias de 15%, e a própria CSN Mineração também caindo nos últimos 5 dias. Diante dessas quedas, tenho comprado Usiminas, porque na minha visão, a assimetria é bastante interessante aqui. Em relação aqui ao economista sincero, ele afirmou que ganha R$1.000 por dia com os dividendos dos fundos imobiliários que ele tem em carteira. Isso significa então o quê? R$1.000 por dia, R$30.000 por mês com dividendos e fundos imobiliários. Se ele tiver um dividend yield on cost médio de 9% em fundos imobiliários, porque ele já investe há algum tempo, ele pode ter até 10%, e considerando que anualmente, pela afirmação dele, ele ganha R$360.000 por ano, isso quer dizer que para ganhar isso aqui, ele tem um valor total investido de R$4 milhões. O cara tem dinheiro, hein? E só de fundos imobiliários, porque a gente sabe que o Charles diversifica em tudo, né? É Bitcoin, é stocks, é tudo. Ele quer estar em tudo. Então, só de fundos imobiliários 4 milhões, ou talvez um pouco menos que isso, é uma posição bem interessante. Sendo que ele começou ali a investir em 2017, então um dividend yield on cost entre 9% e 10%. Lembrando que para o Barsi, né, os fundos imobiliários são o conto do vigário. Mas tem muita gente aí no mercado que gosta, né? E esse aí, que é o economista sincero, que foi considerado pela Ambima o maior influenciador da área de investimentos aqui do país, né? Segue aí com uma posição enorme em FIIs. Se você é investidor de fundos imobiliários, deixa aqui nos comentários. Em relação ao orçamento enviado pelo governo federal, a proposta orçamentária ali, que é enviada para o Congresso Nacional, previu um Auxílio Brasil de R$405 em 2023, apesar da promessa ali de R$600. Isso é uma diferença de R$195 em relação ao valor prometido. E aí, né? Isso obviamente vai ser utilizado pelos adversários políticos ali do atual presidente para atacá-lo. Esse é o problema muitas vezes de um político fazer uma promessa que muitas vezes ele não tem condições ali de cumprir. Embora o Estado tenha o poder de emissão da moeda, o governo federal ele precisa se submeter a regras de responsabilidade fiscal e de uma proposta orçamentária adequada, de tal modo que muitas vezes o político pensa que vai conseguir eventualmente cumprir aquela promessa e na hora H é impossível, né? Mas enfim, vamos ver ali como o Planalto vai se posicionar a respeito disso. Lembrando que o parlamento pode fazer emendas nessa proposta orçamentária, eventualmente subindo para R$600. Não sabemos ainda. Mas isso aqui é para o ano de 2023, tá? O valor hoje vigente segue normalmente para o ano de 2022. E uma notícia aqui bem polêmica e que só confirma o meu viés libertário e porque cada vez mais odeio o Estado. Olha aqui, nos Estados Unidos, que é considerada uma nação livre, né? Mesmo ali, quando entra um governo democrata, eles querem taxar tudo que é possível taxar. O Estado não pode ser limitado. O Estado pode ser o menor possível, ele vai querer se expandir, principalmente em situações de crise, uma das piores crises que está vivendo ali os Estados Unidos, com recessão quase certa. E agora, a partir de janeiro, o governo dos Estados Unidos vai tributar em 1% a recompra de ações. Olha só que doideira. As empresas já tinham reduzido bastante os dividendos nos Estados Unidos porque eles são tributados. Apesar dessa tributação, não é muita gente que é pega por ela, só quem realmente tem uma renda maior. Ainda assim, era uma tributação muito grande, 30% essa alíquota, e agora, para tentar ali suprir o déficit nos cofres públicos estadunidenses, o governo criou uma taxação
sobre a recompra. Era para ser de 2%, aí caiu para 1%, e aí por isso é esperado ali que as empresas não vão ali para uma corrida de fazer recompras o quanto antes, para que não sofram a tributação que vai valer a partir de janeiro. E esse 1% só vai incidir quando a recompra for com o intuito de remunerar os acionistas e não quando for com o intuito de remunerar funcionários e diretores. Aí eu te pergunto, o que a empresa vai acabar fazendo? Vários programas de recompras ali bem pequenininhos, dizendo que só vai remunerar funcionários e diretores, quando na verdade está querendo remunerar os acionistas, porque vai ficar fazendo vários e vários programas de recompra para fugir dessa tributação. É 1%? Parece pouco, mas imagine só o volume trilionário de recursos nos Estados Unidos, das empresas listadas em bolsa, 1% sobre esse volume. Tudo para o governo de graça. O governo ganha dinheiro sem fazer nada. É o melhor empresário que existe, já que não precisa produzir nada, só precisa ser um parasita e sugar as empresas e as pessoas. Sendo que ali nos Estados Unidos, em 12 meses, houve um recorde de recompras de $1 trilhão, como eu falei para vocês. Isso significa que só esse 1% são 10 bilhões de dólares para o governo americano. Um verdadeiro absurdo. E o nosso temor é que o Brasil, que gosta de imitar os Estados Unidos, seja a ideia boa, seja a ideia ruim, você acha que o governo brasileiro não vai olhar isso e querer adotar aqui no país? Sendo que o Brasil já quer taxar os dividendos? Vocês aí fiquem alertas e questionem os políticos que vocês querem votar a respeito de tributação de dividendos e eventualmente até recompra de ações, o que seria um grande absurdo. Ainda bem que ninguém falou sobre isso aqui no país, mas vão querer acabar falando sobre isso, então vocês fiquem espertos aí. Continuando aqui em relação à Telefônica Brasil, um comunicado ao mercado em que a Telefônica traz aqui o recálculo do montante por ação de juros sobre capital próprio, declarado ali em 19 de agosto de 2022. Então, em continuidade ao aviso dos acionistas do dia 19 de agosto, a empresa comunica aos seus acionistas que os valores unitários por ação referentes ao JCP foram alterados, tendo em vista que ocorreram aquisições de ações de própria emissão da companhia pela tesouraria no âmbito do programa de recompra de ações. Então, teve um leve aumento aqui, tá vendo? O valor líquido por ação era 15 centavos e uma fração aqui de 26 e aqui a fração foi para 27. Esse ajuste que foi feito é porque a recompra gera o quê? Menor número de ações em circulação, de tal modo que o dividendo por ação aumenta. O pagamento será realizado só no ano que vem, como vocês sabem, a Vivo tem essa política, 31 de julho de 2023 até tal data, pode ser antes, e a Datacom é dia 31 de agosto desse ano. Prosseguindo aqui, em relação à Petrobras, ela comunicou aqui o pagamento da primeira parcela do seu enorme dividendo. Eu fiz até um vídeo aqui no canal mostrando meu aporte com os dividendos de Petrobras. Eu tenho 100 ações de Petrobras a um preço médio ali de 26 e pouquinho. Então, eu tive um custo ali de R$ 2.600 para comprar 100 ações de Petri 4, ações preferenciais da Petrobras. Essa primeira parcela aqui de proventos é de R$ 3,36 por ação de dividendos e juros sobre capital próprio, só em um pagamento. E olha que essa aqui é a primeira parcela desse dividendo bilionário de Petrobras. Eu recebi mais de 9% de yield, uma verdadeira paulada. E valendo ressaltar que o governo se beneficia disso, afinal, ele é o maior acionista da Petrobras. E ainda sobre Petrobras, Bolsonaro declarou ali que até sexta-feira a Petrobras deve anunciar uma boa notícia a respeito dos combustíveis, sinalizando aí uma possível maior redução no preço dos combustíveis, principalmente pela redução da carga tributária nos combustíveis e também no tombo do preço do petróleo lá fora. E isso só mostra que o impacto da tributação no preço de qualquer coisa é enorme, de tal modo que, sim, o Estado com uma carga tributária elevada atrapalha a vida das pessoas. Afinal, até mesmo para os motoristas de aplicativo, os motoristas que transportam cargas, qualquer redução no preço dos combustíveis significa muito ali na renda dessas pessoas. E óbvio que hoje elas estão satisfeitas com isso, porque no final das contas o que importa ali é o impacto na ponta ali para o cidadão, para o indivíduo. Em relação à EDP aqui, só uma leve informação, a companhia acabou subindo bastante hoje, mais de 2%, por conta do anúncio ali da venda da sua unidade hidrelétrica Mascarenhas por mais de R$ 1 bilhão, sendo 800 milhões de reais já no fechamento do negócio. O mercado viu com bons olhos isso aqui e por isso foi logo comprar a ação. Outra companhia aí que se move na tentativa de mudar completamente a sua matriz energética ali, sair completamente da geração hidrelétrica. Acho difícil sair da geração hídrica de forma completa, mas cada vez mais se desfazendo para promover a sua migração. Em relação à Copasa, um comunicado ao mercado em que a companhia comunica que o seu conselho de administração aprovou a revisão do programa de investimentos para o ano de 2022, cujo valor passou de 1,3 bilhão para 1,16 bilhão
de reais, ou seja, uma queda no programa de investimentos, sendo que essa diferença será jogada para próximos anos, conforme a companhia estabeleceu aqui, considerando seu nível de alavancagem, sua capacidade de geração de caixa. Então a companhia hoje está num momento difícil e precisou reduzir seus investimentos. Por isso também reduzir posição em Copasa, a companhia não está conseguindo aí mostrar bons sinais de recuperação, por isso fico com uma posição maior dentro do setor de saneamento aqui na bolsa em Sanepar. Continuando aqui em relação a Klabin, ela vai tomar uma dívida ali de 800 milhões de dólares para comprar uma máquina de papel, que faz parte ali do projeto Puma 2, em que a Klabin já está quase em 50% ali de finalização desse grande projeto em Ortigueira. 800 milhões de dólares é um preço de 5,10 mais ou menos, 4 bilhões, mais de 4 bilhões de reais vai custar essa máquina aí, que serve para a produção de paperboard e craft paper, né? Papel craft ali. Sendo que hoje a companhia está com um rating bem interessante, então o risco de crédito dela é baixo e a alavancagem financeira dela está em 2,7 vezes o EBITDA, inclusive reduziu sua alavancagem no segundo trimestre. E se ela está tomando dívida aqui, esperamos que ela esteja inclusive com uma geração de caixa interessante no terceiro trimestre para justificar isso aqui, até porque ela vai utilizar recursos próprios para financiar o projeto Figueira. Então, já que ela está tomando dívida aqui, podemos esperar resultados interessantes de Klabin para o terceiro e quarto trimestre. Do contrário, esse endividamento aqui pode gerar desconfiança no mercado. Prosseguindo aqui em relação ao Itaú, ele vai promover aqui uma reestruturação em relação ao Itaú Card. E o que ele vai fazer aqui? Ele aprovou no dia 31, data de gravação desse vídeo, uma proposta de reorganização societária interna ali no grupo, visando a cisão, corte do Banco Itaú Card, a operação Itaú Card, que é subsidiária integral do Banco Itaú, e a sua incorporação pela companhia. Então vai cindir aqui o Itaú Card e ele vai ser incorporado na holding, né, no Itaú Unibanco aqui, tá? Não confunda holding Itaú Unibanco com a holding Itaúsa, tá? A Itaúsa controla o Itaú Unibanco, mas o Itaú Unibanco também é uma holding das suas controladas ali, por exemplo, Itaú Card. E aí o que vai acontecer aqui? Serão transferidas para o Itaú algumas das atividades hoje exercidas pelo Itaú Card. Então uma cisão parcial, incluindo a emissão e administração de cartões de crédito, a instituição e a gestão de arranjos de pagamento e a realização de programas de fidelização de clientes, bem como operações de financiamento de veículos automotores, máquinas e equipamento e as atividades relacionadas ao setor de mobilidade. Então, assim, grande parte do que hoje faz o Itaú Card vai para o Itaú. Por outro lado, a atividade de oferta e manutenção de contas de pagamento, por exemplo, do Banco IT ali, né? Quando você faz qualquer tipo de transferência para o Banco IT, aparece Itaú Card. Aplicações financeiras, títulos e valores imobiliários, incluindo derivativos, dentre outros, permanecerão no Itaú Card. Essa proposta vai ser votada em Assembleia Geral Extraordinária no dia 30 de setembro de 2022, então daqui a um mês. A companhia está com um pouco de pressa, então, para fazer logo isso aí, sendo que Itaú justificou essa proposta na racionalização do uso de seus recursos e otimização de suas estruturas. Então, parece aí que é simplesmente para redução de custos no Itaú. Claro, quando você concentra atividades em um CNPJ, você está reduzindo custos. É a mesma lógica que quando o Estado extingue secretarias ou incorpora secretarias uma na outra. Você reduz o número de funcionários, cargos comissionados. É praticamente a mesma coisa aqui nas empresas, tá? E em relação à VEG, o Itaú BBA, ele afirmou ali que a VEG pode se beneficiar com a crise energética que a Europa está vivendo, tendo inclusive que cessar, principalmente na Alemanha, com aquela tendência de migração para a energia limpa. Nesse momento, as empresas não estão conseguindo, nem mesmo o Estado, fazer essa migração por conta da crise energética. Está faltando energia no mundo inteiro, gás natural, principalmente por conta do conflito armado, que vocês sabem. E aí a VEG pode se beneficiar com essa crise. Por quê? Diante da crise e o aumento nos custos da energia, carvão mineral lá nas alturas, a Europa vai precisar do quê? De maior eficiência energética. E aí, isso vai se traduzir numa maior demanda por motores e drivers de baixa voltagem que a VEG produz. Segundo Itaú BBA, isso pode gerar um aumento de market share num mercado gigantesco, que é o mercado europeu, de 7,5 bilhões de dólares. E nesse ponto aqui do relatório do Itaú BBA, tendo a concordar, porque de fato a VEG vai acabar se beneficiando desse cenário de crise energética, tá? Então seus resultados tendem a melhorar, principalmente para o ano de 2023. Lembrando que VEG está na nossa carteira Philip Fisher, hoje custando R$ 28,61,
dando ali uma rentabilidade positiva na nossa carteira de 11,57%. É a maior posição dessa carteira, com 300 ações representando mais de 60% de toda a carteira aqui, que tem Magalu, Mali Metal Leve e recente inserção da carteira AEND, que estamos perdendo aqui 5%. E sobre IRB, as operações vendidas aqui em IRB atingem uma marca recorde, tendo inclusive a ação na data de gravação desse vídeo renovado mais uma mínima histórica a 1,64. Olha isso aqui, beirando 1,50 já, caindo quase 5% na data de hoje. IRB é queda livre, hein? Só nos últimos 5 dias já acumula quase 20%, olha que paulada. Tudo por conta do aumento no número de pessoas shorteadas no papel, que já era gigante, né? Com a B3 aí elastecendo o número que antes era um limite de 25% do free float, agora de 30%, 400 milhões de ações aí shorteadas num papel que tem uma base acionária de 1,2 bi. Não há mercado que suporte, né? A pressão vendedora é muito forte nesse caso. O número hoje de ações ali shorteadas, mais de 27%, bem próximo do novo limite da B3, sendo que a B3 aí, por outro lado, cortou o limite de opções, né, derivativos de 35% para 30% do limite em relação aqui às ações da companhia. Então, beirando aí o limite, imagina só o que pode acontecer eventualmente se houver ali cancelamento do follow-on com um preço por ação bem mais baixo, os vendedores continuem shorteando aí o papel chegando no limite de 30%. Lembrando que amanhã o IRB vai publicar um fato relevante divulgando o preço por ação, ou então o cancelamento, né? Já que hoje terminou ali o período de subscrição prioritária das ações. Se você participou desse follow-on, deixa aqui nos comentários. E também já ativa o sininho, que amanhã a gente traz a atualização, a depender do momento, da hora que o IRB trouxer, né, fato relevante para vocês. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você acredita que a WEG realmente vai se beneficiar da crise energética na Europa? E em relação a esse endividamento da Klabin, você acha que é sustentável? Conta aqui pra mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!